Olá, bom dia para todos. Hoje é domingo, 29 de março de 2020. E não por acaso eu estou com esta camisa para homenagear os nossos irmãos italianos e, quem sabe, com isso trazer um pouco mais de boa vontade aos corações que agora nos ouvem. Em nome de tantas vidas ceifadas, de tantas famílias que estão sofrendo essas perdas, eu gostaria de pedir para todos mais serenidade, introspecção, reflexão para tratarmos dos assuntos tão urgentes, tão importantes. E vamos começar com a seguinte pergunta: você é a favor do isolamento? Horizontal, vertical? Você está mais pendente para Bolsonaro, para o Dória? Você continua culpando a China, os Estados Unidos? Continua buscando culpados, na verdade? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente que o inimigo, que a guerra que nós temos que tratar aqui, ela não é exatamente contra o vírus, o Covid-19, mas com uma pandemia que já tinha se instalado muito antes na humanidade, que é o egoísmo, a falta, consequentemente, a falta de fraternidade, de humildade e todas as ades que nos aproximam do Mestre Jesus. Muito bem. O Covid veio mais uma das lições para toda a humanidade para aprendermos a passar pelas tribulações. No livro Pão Nosso, de Emmanuel, no capítulo 159, A Posse do Reino, ele discorre sobre o versículo 22 do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Ou seja, a tribulação é quase que uma necessidade de todos nós para podermos mostrar, dar os testemunhos de como passamos por isso. Não é aquela exortação ao sofrimento, não é isso. É a clareza de raciocínio para que tribulações todos passaremos, todos já passamos. É como passaremos por ela. Buscando culpados. É natural que nesse momento de tanta angústia, muitas pessoas estejam desequilibradas emocionalmente, estejam com medo e acuadas. Então, é uma forma até de se defender, buscando culpados, buscando posições muito firmes. Mas quando buscamos as posições firmes, já é o ego que está falando. Quando você defende o Bolsonaro ou o Dória firmemente, não é você, o ser espiritual, aquela imagem e semelhança de Deus que está ali se expressando. É a sua identificação com a personalidade atual, a sua personalidade egóica. Eu não estou falando isso de você, eu estou falando de mim. Quanto mais nos alimentamos dessas discussões e ficamos vendo na televisão, nas redes sociais, mais temos um impulso de buscarmos um partido. Ou estamos lá ou estamos cá. E essa é a grande cilada. Esse é o grande problema. Vamos dizer o seguinte, o vírus, ele é uma batalha, mas a guerra é contra o egoísmo. Saibamos passar por isso. O Emmanuel, nessa lição 159, ele diz que, naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana, ou seja, cada um de nós, o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência para a orientação. Contudo, a entrada e a posse da herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Cada um de nós, como que está passando por isso. Já falei isso em outras ocasiões. Por que alguém está com está mais forte com o seu... me fugiu a palavra agora, com o seu sistema imunológico mais fortalecido e acaba passando ao largo de tudo isso. E outros acabam pegando.
Claro que existem aí situações genéticas, de idade, de outras comorbidades, mas lembrando que todos somos feixes eletromagnéticos e a própria ciência hoje da Terra diz a mesma coisa. Quando estamos psicologicamente estáveis, quando estamos em equilíbrio emocional, o nosso sistema imunológico ele se fortalece. Evidentemente, o contrário disso é verdade. Quando nos desequilibramos emocionalmente, baixamos as nossas defesas e aí ficamos mais sujeitos a próprio Covid-19. Significa o quê? Que cada um de nós é um agente público da medicina espiritual, da medicina psicológica. Se estivermos vibrando, postando, alimentando, ainda que só em pensamento, os desequilíbrios, nós estamos aumentando a possibilidade de nós mesmos adoecermos, mas pior do que isso, nós estamos aumentando a possibilidade de toda a humanidade adoecer. No mesmo livro, Pão Nosso, no capítulo seguinte, é interessante isso, né? Esse livro foi escrito lá por 1940, 1950, mas ele fala sobre a grande luta. E aí ele se refere a um versículo de Efésios, de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. De novo, aquilo que nós tínhamos comentado. A nossa briga maior não é nem com o Covid-19. A nossa briga maior, aquela que vai nos garantir o reino dos céus, ou seja, a paz de espírito suficiente para que vivenciemos um céu ainda que aqui na terra, a luta é contra as hostes espirituais, os príncipes das trevas. Novamente, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Esse Covid veio tentar, é mais uma das lições da espiritualidade superior para que sejamos mais fraternos. É um testemunho coletivo. Em todos os momentos, nós temos que dar testemunhos individuais. Poxa, perdi alguém da minha família, perdi meu emprego, fui roubado na minha casa. E aí, você vai reagir como? Como um bom cristão, perdoando aquele que entrou na sua casa? E a gente vem falindo, muitas vezes, nesses testemunhos individuais. E aí vem um testemunho coletivo, para que todos nós temos que nos dar as mãos e tratar desse Covid juntos. Isso é uma tática até de muitos governantes da Terra. Quantos e quantos presidentes de república não arrumam uma guerra exterior quando tiver tudo meio conturbado internamente, a economia não está indo bem, estão tratando dele de uma forma, os eleitores já estão insatisfeitos, ele arruma um inimigo externo. Aí ele junta novamente toda a nação. Ele faz isso de uma forma, muitas vezes, equivocada. Mas nós temos que aproveitar essa lição e parar de brigarmos uns com os outros. Vamos agora, nesse momento, brigar com o Covid. Ah, mas eu acho que tinha que ficar em casa. Fique. Mas deixe que o outro pense diferente. Ah, mas ele vai contaminar. Não, ele só está externando o pensamento dele. E se contaminar, ele vai ser responsabilizado por isso. Não atire a primeira pedra. E o contrário é a mesma coisa. Então, não existe o certo ou o errado. Nós estamos todos tateando no escuro. Nunca ninguém passou por isso. Tenhamos um pouquinho mais de humildade no coração e aceitemos o que os nossos irmãos que os nossos irmãos pensem de maneira diferente. E vamos parar de brigar uns com os outros, porque nós estamos alimentando a Covid. Quando brigamos uns com os outros, nos enfraquecemos e fortalecemos o vírus. Eu espero que reflitamos todos pelas lições de hoje. Eu estou falando muito para mim também. Eu tenho evitado de ficar nas redes sociais buscando esta ou aquela informação, e mesmo na televisão, porque fatalmente a gente acaba tomando um partido, acaba se desequilibrando internamente, baixando a imunidade, estando mais sujeito à doença. Então, pela saúde, pelo amor e pela fraternidade. Um bom dia para todo mundo.